Bom dia pessoal, beleza? Meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal. E o vídeo que eu vou estar fazendo para vocês hoje é um vídeo que eu gostaria muito de ter assistido quando eu tinha lá meus 17, 18 anos. Tava terminando a escola e tinha que decidir se eu ia fazer faculdade ou não. Eu queria muito que quando eu tivesse 17, 18 anos, alguém que já tivesse a experiência de ter feito faculdade, ter trabalhado, tivesse falado a real para mim sobre se vale a pena ou não. E é por esse motivo que eu tô fazendo esse vídeo. Bom, primeiro eu vou contar para vocês como foi a minha experiência. Assim que eu terminei a escola, eu já comecei a fazer faculdade. Eu tive a sorte de, assim que eu comecei a fazer faculdade, eu também consegui uma experiência na área. E mais ou menos depois de 2 anos, eu comecei a perceber que não era o que eu queria fazer na minha vida. Aquilo que eu imaginava que era o trabalho, na verdade eu vi que, apesar de eu ganhar bem, era uma atividade repetitiva. Todos os dias era basicamente a mesma coisa. Tinha uma mudança ali, outra aqui, mas no fim não mudava muita coisa. Todos os dias eram iguais. E chegou um tempo que ficou tão maçante fazer isso que para mim já não fazia mais sentido dar continuidade naquela faculdade que eu estava fazendo. Tinha começado a faculdade de engenharia e mais ou menos no segundo ano eu tranquei com o objetivo de parar para pensar se era o que eu queria fazer mesmo da vida e nunca mais voltei para essa faculdade. Depois disso eu acabei saindo do emprego que eu estava também e comecei a trabalhar com uma coisa totalmente diferente. E eu fiquei mais ou menos 2 anos sem fazer faculdade. Nesses 2 anos eu consegui encontrar uma coisa que eu gostava de verdade. Comecei outra faculdade daquilo que eu gostava, que era de tecnologia, era de TI. Consegui um trabalho e hoje eu me sinto realizado no trabalho que eu tô. Mas eu acredito que a minha escolha de ter começado a fazer uma faculdade assim que eu terminei a escola mais me atrapalhou na minha vida profissional do que ajudou. Assim como vocês, eu acredito que a maioria, quando está terminando a escola, fica com a pressão de ter que escolher qual faculdade vai fazer. E quanto mais perto vai chegando de terminar a escola, mais fica aquela pressão de que você tem que fazer uma faculdade. E os nossos pais, professores, eles sempre falam que a gente precisa fazer uma faculdade, que é uma coisa boa, que vai nos ajudar a ter um emprego bom, a conquistar as nossas coisas. E eu acredito que a maioria deles falam com amor. Falam isso porque na época deles era assim, quem tinha faculdade tinha um diferencial das outras pessoas, mas hoje em dia já não é mais assim. Qual é o maior erro que eu enxergo nas pessoas que saem da escola e já começam a fazer faculdade? Eu acho que o maior erro é que elas primeiro escolhem a faculdade como se fosse um fim e depois vão moldando a vida delas de acordo com aquela escolha que elas fizeram na faculdade. Por exemplo, alguém que se forma em engenharia, de acordo com o salário que ele vai ganhando, ele vai moldando a vida dele de acordo com aquela faculdade que ele escolheu, os empregos que ele vai conseguir dependendo daquela faculdade e as coisas que ele vai conquistar depois. Quando eu acho que o correto seria primeiro você enxergar aquilo que você quer para sua vida. Por exemplo, tem muita gente que quer ter um apartamentinho, uma casa, um carro e poder viajar todo final de semana. Para muitas pessoas esse é o sonho. Para você chegar nesse sonho, você vê tipo as coisas que você gosta de fazer, as coisas que você tem mais afinidade, escolher qual profissão você quer seguir e a partir dessa profissão que você escolher que você quer seguir, você decidir se essa profissão precisa de faculdade, fazer uma faculdade, se não precisa de faculdade, não fazer faculdade. Mas eu acredito que o planejamento tem que ser sempre descendente, pensando primeiro na sua vida, depois no seu trabalho e depois na faculdade. E uma coisa muito importante, agora eu tenho 24 anos, então a maioria das pessoas que eu conheço da escola estão se formando agora. Quem começou com 18, 19 anos, está se formando agora. E a maioria das pessoas que eu conheço que começaram a fazer faculdade, elas não estão trabalhando na área que elas começaram a estudar. Mais da metade que começou a fazer faculdade lá, quando a gente terminou a escola, desistiu da faculdade. Infelizmente, também tem alguns casos de alguns amigos meus que fizeram financiamento estudantil, FIES, terminaram a faculdade sem trabalho, com uma dívida de 80, 100 mil reais, e aquilo que era para ser um sonho acabou se tornando um pesadelo, porque agora a pessoa tem faculdade, mas não tem emprego e tem uma dívida muito grande que vai precisar de anos para quitar essa dívida. Por outro lado, eu tenho amigos que decidiram não fazer faculdade, alguns são mecânicos, alguns trabalhando em roça, em fazenda, e que hoje têm uma independência financeira maior do que os amigos nossos que fizeram faculdade, conquistaram muito mais coisas e que profissionalmente são mais realizados
do que muitos que fizeram faculdade. Então, eu acredito que a escolha de fazer ou não faculdade, ela é uma escolha séria, uma escolha que você vai precisar investir muito tempo e muito dinheiro a partir do momento que você decide se vai fazer ou não. Então, eu separei aqui 5 situações em que não vale a pena fazer faculdade e 5 situações que vale muito a pena fazer faculdade. Bom, começando pelas situações que não vale a pena fazer faculdade, é se você já é independente financeiramente, já tem um trabalho e ainda não decidiu o que você quer fazer da sua vida. Se você tem a sorte de já terminar a escola trabalhando e você já é independente financeiramente, eu acredito que você tem tudo que você precisa para conseguir manter na sua vida e tem tempo, sem pressão, para escolher aquilo que você quer fazer da sua vida. Então, nesse caso, eu não faria faculdade, pelo menos no primeiro momento, até decidir o que eu queria fazer da minha vida de verdade. Bom, nos casos que eu também não faria faculdade, se você mora numa cidade pequena, que os trabalhos na cidade não precisam de uma qualificação de faculdade e você não tem vontade de sair dessa cidade. Se você tem a vontade de continuar morando na cidade para sempre, às vezes não vale a pena fazer faculdade. Vale a pena mais você se especializar em algum curso profissionalizante para continuar morando naquela cidade, na demanda que tem naquela cidade, do que fazer uma faculdade. E hoje eu vejo que tem muita gente que faz alguma faculdade e acaba mudando de cidade. E o descontentamento dessas pessoas é tão grande que elas acabam desistindo, deixando tudo na cidade grande para voltar para a cidadezinha pequena delas, trabalhando de qualquer coisa. Então todo aquele investimento de faculdade foi um investimento em vão, que no fim não era uma coisa que deixava a pessoa feliz e não era o objetivo daquela pessoa ficar morando em algum lugar que não fosse na cidade dela. Outra ocasião que eu não faria faculdade é se você quer exercer alguma profissão que não precisa de faculdade. Por exemplo, se você quer ser motorista, operador de empilhadeira, operador de CNC, são profissões que pagam muito mais do que para algum profissional que precisa de faculdade e que, se é o seu sonho ter alguma dessas profissões, não faz muito sentido você fazer faculdade. Você vai perder muito tempo fazendo faculdade para uma coisa que você não quer seguir, seria só para você ter o papel mesmo da faculdade, mas no fim, para você exercer aquela profissão, você só precisava de uma qualificação técnica e já seria o suficiente para você estar exercendo aquela profissão e para estar ganhando bem. Outra ocasião, se você é autônomo, sei lá, você é barbeiro, mecânico, e não necessariamente você precisa de uma faculdade para exercer essa profissão, também não faria faculdade nesse caso. Na maioria das vezes, quando você é autônomo, você tem que dedicar um pouquinho mais do seu tempo para o seu negócio. E se você fizer faculdade, você já vai ter que destinar uma parte do seu dinheiro para a faculdade e do seu tempo para a faculdade, e poderia até acabar prejudicando você no seu trabalho autônomo. Então, nesse caso, eu não aconselharia fazer faculdade. Claro, gente, tudo isso na minha opinião. A última ocasião é que eu não faria faculdade é se o dinheiro na sua vida for mais importante do que ter uma carreira. Por quê? Para a maioria das pessoas, o que importa mesmo é quanto dinheiro ela ganha no fim do mês. Até mesmo, infelizmente, quando alguma pessoa vai escolher a faculdade, ela escolhe a profissão que paga mais, porque para ela o importante é quanto ela vai ganhar no fim do mês. Se o seu objetivo é ganhar mais dinheiro no fim do mês, eu, pelo menos no primeiro momento, não faria uma faculdade. Por quê? Contando uma experiência minha. Eu trabalhei numa empresa em que eu era tecnólogo em logística. Eu só consegui esse emprego porque eu estava cursando a faculdade. Nessa mesma empresa que eu trabalhava, tinha um operador de empilhadeira que ele ganhava R$ 500 a mais que eu. Então, eu, que estava dedicando 3 anos da minha vida para uma faculdade, que ia dedicar 3 anos da minha vida para uma faculdade, estava ganhando muito menos do que um cara que fez um cursinho lá de 2 semanas para ser operador de empilhadeira. E eu, nessa época, pensei seriamente em fazer um curso de operador de empilhadeira para mudar de cargo nessa mesma empresa, porque eu vi que no final do mês ele ganhava mais, tinha menos estresse que eu e tinha mais tempo que eu, porque ele não tinha que estudar depois que saísse do trabalho, e eu sim. E eu ficava a noite inteira estudando, enquanto ele ganhava mais que eu e tinha mais tempo livre que eu. Então, se o seu objetivo no fim do mês é ter mais dinheiro
e não em ter uma carreira dentro de uma empresa, nesse caso, eu acredito que não vale a pena fazer faculdade. Agora, 5 casos onde vale a pena sim fazer uma faculdade. Se você mora em uma cidade e que existe uma demanda muito grande para certo cargo e que para esses cargos precisam de faculdade, acredito que nesses casos sim você precisa fazer uma faculdade. Porque se existe uma demanda muito alta, a chance de você conseguir ficar empregado assim que você começar a cursar a faculdade é muito grande. Então, nesse caso, seria um investimento que traria retorno para você. Outra ocasião que vale a pena fazer faculdade é se você já trabalha numa empresa e para crescer lá dentro, você precisa pelo menos estar cursando uma faculdade. Acredito que nesses casos também é super válido fazer uma faculdade, porque na maioria das vezes é a única forma de você conseguir crescer dentro da empresa. Outro caso que eu também acho que vale muito a pena você fazer uma faculdade é se o seu objetivo de vida é morar em algum lugar. Tem muita gente que mora, pelo menos aqui onde eu moro, no interior de São Paulo, que o sonho é morar em São Paulo. A pessoa até trabalha no interior, mas o sonho dela é morar em São Paulo. Se seu objetivo é mudar, acho que vale muito a pena você fazer uma faculdade de algo que tenha muita demanda no lugar onde você quer morar, para você já ficar preparada, assim que surgir uma oportunidade, você mudar para esse lugar. Acho que nesse caso é muito válido. Outro caso também, que eu acho que na verdade é uma necessidade você fazer uma faculdade, é que se para você continuar exercendo o seu cargo, você precisa de uma faculdade. Uma vez eu trabalhei numa empresa que o coordenador da minha equipe nessa empresa, ele não tinha faculdade. A auditoria estava batendo forte nesse caso, desse coordenador, e para ele continuar exercendo o cargo dele, ele precisaria fazer uma faculdade, senão ele seria mandado embora por não ter a faculdade. Então, nesses casos, é mais do que necessário fazer uma faculdade. A quinta situação que eu acho que é mais do que necessário você fazer uma faculdade é se você tem uma vocação. Tem muita gente que tem a vocação para ser médico, tem muita gente que tem a vocação para ser enfermeiro. Eu acredito que se você tem uma vocação, independentemente das dificuldades que você tenha, você tem que seguir esse sonho. Independentemente se seja caro, independentemente se seja difícil, se é a sua vocação, você tem que correr atrás. E agora eu vou dar umas dicas para vocês que acredito que vão ajudar muito vocês a decidirem se vocês vão ou não fazer faculdade. A primeira dica é, enquanto vocês estiverem finalizando a escola, principalmente no ensino médio, vocês já começarem a estudar uma possível área que vocês querem seguir. Por exemplo, eu quando estava no ensino médio, eu fiz técnico em mecânica, porque eu pensava em seguir na área de engenharia. E eu também já comecei a trabalhar de aprendiz enquanto eu estava na escola. Apesar de tudo que aconteceu na minha vida, eu acredito que essas experiências que eu tive foram muito importantes para todas as decisões que eu tomei na minha vida depois disso. Eu acredito que você trabalhando, já estudando, já tendo uma experiência de como funciona o mercado de trabalho, você vai conseguir ter uma decisão mais refinada e vai conseguir chegar numa conclusão. Se você quer ou não fazer uma faculdade, se vale a pena ou não para você. Uma coisa que eu acho muito importante também, eu não tive uma experiência fora do Brasil, mas eu acredito que para quem tem oportunidade de ter uma experiência fora do Brasil, eu aconselho que tenha uma experiência fora do Brasil. Eu vejo muita gente aí que paga tão caro numa faculdade e o mesmo valor da faculdade dá para ter uma experiência muito legal fora do Brasil. E hoje em dia, uma experiência fora, eu vejo que na maioria das vezes vale mais que uma faculdade. Quem puder, faça, tenha uma experiência fora do Brasil. Vai ser uma coisa muito boa e que vai fazer uma diferença imensa na sua vida. Uma dica que eu tenho aí que vai na contramão de todas as dicas que eu ouço as pessoas falarem nos vídeos que eu já assisti. Ao contrário das pessoas, eu indico você a não sair da escola e ir direto fazer uma faculdade. Quando você se compromete a fazer uma faculdade, você está se comprometendo a dedicar 5 anos da sua vida em alguma coisa. Se você paga a faculdade, você está dedicando 5 anos pagando alguma coisa. Muitas pessoas continuam a faculdade até o final, às vezes só para ter o papel, mas sabem que depois de terminar a faculdade não vão querer exercer o cargo da faculdade que elas cursaram. Eu indico vocês que não têm uma vocação ainda para alguma profissão e não tem certeza daquilo que quer seguir, não
sair da escola e entrar direto na faculdade. Eu aconselho sempre primeiro começar a trabalhar, sei lá, fazer algum curso técnico, mas esperar 1 ano, 2 anos para decidir que faculdade vai fazer. Porque é uma decisão muito importante, eu acredito que precisa ter um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de vivência para decidir o que você vai fazer da sua vida. E uma última dica para vocês é verificar outras opções. Existem muitas outras opções, além de seguir uma carreira que precisa de uma faculdade. Eu tenho alguns amigos que, quando terminaram a escola, eles escolheram seguir a carreira militar. E hoje eles estão muito bem, estão fazendo aquilo que eles gostam, estão ganhando muito bem. Conheço alguns amigos que foram para a área dos concursos públicos e também estão com um emprego bom, ganhando bem e estão conseguindo realizar os seus objetivos de vida. Eu acredito que a faculdade não seja a única opção, existem muitas outras opções. E antes de escolher fazer uma faculdade, eu acho que seria bom pelo menos dar uma olhada nas outras opções que existem antes de decidir se você realmente quer ou não fazer uma faculdade. O último vídeo que eu fiz aqui no canal foi sobre a minha experiência de 3 anos sem utilizar redes sociais. Acho que vocês vão gostar desse vídeo. E eu espero trazer mais vídeos aqui para o canal e também mostrar alguns lugares. Espero que vocês gostem. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!